Bom dia, meus amores. Então, hoje nós teremos aula de história e às 10 horas teremos aula de música. Então, vamos iniciar nossa aula de história? Então, vamos lá, né, gente? Para a nossa aula de história hoje, vocês vão abrir o livro na página 139 e vamos iniciar o nosso estudo falando sobre o período pré-colonial. Então, existe um período da história do Brasil que ele corresponde o quê? Aos 30 primeiros anos que ficou conhecido como período pré-colonial. Por quê? Porque aconteceu antes de o Brasil se tornar de fato uma colônia portuguesa. Então, durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, pois estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindos do Oriente, principalmente especiarias. Entretanto, com o tempo, Portugal começou a perder o controle sobre o comércio das riquezas vindas do Oriente. E, além disso, outros europeus, como os espanhóis, os holandeses, os ingleses e principalmente os franceses, eles já estavam rondando o nosso litoral. Então, o fato de os portugueses terem desembarcado em nosso litoral não garantia a posse das terras, certo? Então, o rei de Portugal ele começou o quê? A mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existiam riquezas a serem exploradas e de colonizar o local ocupando as terras. Então, expedições eram chamadas de quê? De expedições exploradoras, certo? Então, vamos conhecer a primeira expedição exploradora. Então, na primeira expedição exploradora, realizada em que? Em 1501, não se sabe ao certo quem foi atribuído o comando da pequena esquadra. Então, esse fato não se sabe certinho com quem foi, não é isso? Três são os nomes apontados, que foi quem? Nuno Manuel, André Gonçalves e Gaspar de Lemos. Atualmente, a hipótese de o comando haver sido entregue a Gaspar de Lemos, o capitão de Cabral, que partindo da Bahia levara a Portugal a notícia da descoberta, é mais aceita entre os historiadores. A expedição ela constatou que as terras descobertas não eram uma ilha. Assim, deixaram de ser chamadas de Ilha de Vera Cruz e passaram a ser chamadas de Terra de Santa Cruz. Além de serem nomeadas, diversos acidentes geográficos, como o Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Quanto ao segundo objetivo, essa expedição ela descobriu que a existência do pau-brasil, que é uma madeira que viria a ser muito explorada por Portugal. Então, já na segunda expedição exploradora, que ocorreu em 1503, teve como objetivo o quê? Verificar as riquezas das terras descobertas e foi comandada por Gonçalo Coelho, que também estava acompanhado do Américo Vespúcio. Gonçalo Coelho, ele foi quem levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, pois essa espécie ela fornecia uma tinta avermelhada, certo? Então, a madeira do pau-brasil, ela foi o quê? Foi a primeira riqueza brasileira explorada por Portugal. No início, os indígenas forneciam a madeira do pau-brasil em troca de tecidos, colares, facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos, entre outros. Isso porque eles não tinham, o dinheiro não tinha valor algum para eles na época. Então, com o aumento do interesse de outras pessoas no comércio com os indígenas brasileiros, as toras da madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, eram construções ao longo do litoral que serviam para guardá-las, para que não fossem roubadas. Além da madeira do pau-brasil, os indígenas também forneciam outros recursos naturais, como as araras, os macacos, os papagaios, a mandioca, para os europeus. Como os franceses estavam constantemente atracando nas terras brasileiras e invadindo-as, então, interessados em contrabandear o pau-brasil, as feitorias também serviam para proteger o Brasil. Por causa dessas invasões, franceses e brasileiros e portugueses, quer dizer, eh, travaram os anos de lutas, até que os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Brasil.
Então, aí continuando aí essa parte, a gente tem o quê? Que uma das medidas adotadas por Portugal para proteger as terras descobertas foi enviar expedições guarda-costas, cujo objetivo era destruir as feitorias e fortes construídos pelos franceses. Essas expedições, comandadas por Cristóvão Jacques, patrulhavam o litoral e aprisionavam os navios franceses, mandando incendiar ou afundar as embarcações que encontravam. Mas não conseguiram tomar conta de nosso litoral, evitando o contrabando. O grande problema enfrentado por essas expedições era a grande extensão do litoral brasileiro, pois elas não davam conta de todo o território que deveriam cobrir. Então, diante dessa dificuldade, o rei de Portugal foi aconselhado a ocupar as terras para evitar invasões. Então, o rei de Portugal, preocupado com a posse definitiva das terras, resolveu o quê? Colonizar o Brasil, isto é, enviar pessoas para morar em nossa terra. Elas deveriam plantar, construir suas casas, explorar as riquezas e defender as terras. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre o pau-brasil. O pau-brasil foi a única riqueza encontrada na Terra. Ela é uma árvore e existia em grande quantidade no litoral brasileiro. Ela era chamada pelos indígenas de Ibirapitanga, que na língua tupi quer dizer madeira vermelha. Os portugueses levaram o pau-brasil para ser vendido na Europa. Da árvore do pau-brasil extraía-se o quê? A madeira de cor avermelhada. Dessa madeira retirava-se uma tinta para tingir tecidos. Os indígenas ajudavam os portugueses a extrair o pau-brasil. Eles cortavam as árvores e depois levavam os troncos para o litoral, para explorar o pau-brasil. Foram fundadas as feitorias locais, onde se fazia o comércio dessa madeira. As feitorias eram instaladas no litoral. Lá eles construíam habitações simples para abrigar as pessoas que participavam do comércio do pau-brasil. Essas pessoas ficavam à espera das toras de madeira que os indígenas traziam e depois eles embarcavam essa madeira para Portugal. Os navios que vinham buscar para Portugal, nos navios que vinham buscar esse material, esse produto, certo? Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a radiografia do pau-brasil, ou seja, vamos conhecer um pouco o pau-brasil. O nome do pau-brasil é chamado de Calçalpinia etinata, que é da família das leguminosas. Os nomes dos indígenas eram o quê? Ibirapitanga e Arabutã. A distribuição era do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Percorria todo esse espaço, todo esse território, certo? A altura média de cada árvore era entre 10 a 15 metros. O tamanho e peso das toras eram de 1,5 metro e 30 quilogramas. Então, cada navio levava em torno de 5.000 toras para a Europa. Então, para derrubar e partir cada árvore, era em torno de 4 horas com machado de pedra e cerca de 15 minutos com machado de ferro. Então, a distância de onde eram trazidas em 1558 era de 18 quilômetros da costa. Já em 1890 era mais de 150 quilômetros. As árvores derrubadas foram cerca de 70 milhões de pés e foram mais de 3 mil toneladas por ano durante 3 séculos. Então, quanto valia o pau-brasil? Um navio carregado com a madeira valia 7 vezes menos do que um navio cheio de especiarias. Então, ainda assim, dava um lucro de 300%. Interessante, né? Apesar de o caminhão valer muito menos do que as especiarias, mas mesmo assim dava um lucro extremo, certo? Então, as expedições comandadas por Martim Afonso de Souza traziam o quê? Trazia sementes, animais domésticos e instrumentos de trabalho. Então, eles vinham também colonos para morar na terra. Ela parou em vários lugares do litoral do atual estado de Pernambuco. Então, ali, Martim Afonso prendeu 3 naus francesas carregadas de pau-brasil. Depois, a expedição continuou em direção
a Baía de Todos os Santos. Martim Afonso, ele encontrou o português Diogo Álvares Correia, o Caramuru, que já vivia na terra. Conta-se que Diogo Álvares Correia, depois de escapar de um naufrágio em 1510, ficou prisioneiro dos indígenas tupinambás. Um dia, vendo um pássaro pousado em uma árvore, matou-o com um arcabuz, que é uma arma de fogo. Então, apavorados com o tiro, os indígenas passaram a respeitar o prisioneiro e a chamá-lo de Caramuru, que significa filho do trovão. Mais tarde, ele se casou com a indígena Paraguaçu e com ela contribuiu mais uma das primeiras famílias miscigenadas brasileiras. Em direção ao sul, a expedição passou pelo Rio de Janeiro e Martim Afonso fundou uma feitoria nesse lugar. Depois de passar por Cananeia, nas terras do atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza se dirigiu ao da Prata. Ele deixou seu irmão Pero Lopes de Souza para explorar esse lugar. A expedição colonizadora parou nas terras que hoje fazem parte do litoral paulista. Encontrou um pequeno povoado com 10 ou 12 casas. Nesse povoado moravam alguns portugueses e espanhóis. Eles já viviam há algum tempo na terra em companhia dos indígenas. Então, entre eles estavam quem? O português João Ramalho. Já no dia 22 de janeiro de 1532, Martim Afonso fundou ali a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente. Foi quando uma expedição colonizadora foi organizada. Essa expedição foi comandada por Martim Afonso de Souza e era composta por 5 embarcações e mais de 400 homens. Essa expedição também tinha os seguintes objetivos: expulsar os franceses que haviam invadido as terras brasileiras e dar início à ocupação portuguesa no território da colônia, certo? Agora a gente vai fazer um pequeno exercício. A gente vai responder algumas questões, certo? Então vamos iniciar aí, ó. Explique por que as navegações foram importantes para a expansão territorial, no caso. Aí vocês têm que pensar, levar em conta a relação entre as navegações e os acontecimentos apresentados, certo? Na letra B, vocês vão falar, explicar como as navegações foram importantes com relação à exploração de riqueza, certo? No caso, vocês lembrem da questão do pau-brasil, entre outros, certo? Segunda questão, ele diz o quê? Procure e leia a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, contando sobre a chegada das novas terras e transcreva o trecho que achou mais interessante, justifique oralmente, ou seja, nessa questão aí, vocês vão pegar o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha que vocês mais acharam interessante e vão copiar aí, certo? Tia, onde eu posso encontrar a carta de Pero Vaz de Caminha? No nosso livro, lá onde a gente fala sobre a chegada dos portugueses, certo? Terceira questão, faça o seu diário de viagem. Pense em algum lugar distante para onde tenha ido e responda. De onde você saiu e para onde foi? Então, vocês saíram de onde e para onde foi? Tem que ser um lugar que vocês já foram e gostaram muito, certo? Aí, qual foi o transporte que vocês utilizaram? Quem viajou com você? Quanto tempo levou para chegar e para voltar? Qual foi o recurso usado para se orientar ao longo do trajeto, certo? Isso se houve. Se não teve nenhum recurso usado, vocês vão colocar que não teve, certo? Quarta questão. Cristóvão Colombo chegou às Américas pensando que se tratar de uma nova rota para as Índias. Como documentou em seu diário, alguns historiadores defendem que os portugueses não chegaram ao Brasil por acaso, mas seguiram a rota traçada pelo navegador. Observe o mapa que traça a rota de Colombo e responda se você concorda com essa teoria. Justifique sua resposta. Ou seja, aí vocês vão dizer se vocês concordam ou não com a questão dos historiadores de dizerem que os portugueses usaram a mesma rota que Cristóvão Colombo. Se vocês concordarem, tem que dizer o porquê. Se vocês disserem que não concordam, também tem que justificar, tem que dizer por que vocês não concordam, certo? Quinta questão. Com os recursos tecnológicos atualmente disponíveis e o rápido acesso à informação, você acredita que seriam viáveis expedições exploradoras? Por quê?
Então, aí vocês vão levar em conta o quê? A evolução do veículos de comunicação, o rápido acesso à informação, como também as expedições exploradoras na atual Alasca, entre outras coisas, certo? Vocês pensem nesses dados, nessas questões e respondam se vocês acreditam que seria viáveis expedições exploradoras, sim ou não, aí vão justificar por quê, certo? Próxima questão, sexta questão. De acordo com a hipótese, eu respondo o que se pede. De acordo com a hipótese que é mais aceita entre os historiadores, qual é o nome do comandante da dos historiadores? O comandante da primeira expedição é quem? É Gaspar de Lemos, certo? Então, quem comandou a segunda expedição exploradora em 1503 e levou as primeiras amostras do pau-brasil? Lembram que foi quem? Foi. Vocês lembram? Lembram, né, gente? Foi Gonçalo Coelho, certo? Então, Gaspar de Lemos, o primeiro da primeira expedição, e Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho da segunda expedição, certo? Próxima questão. Identifica as afirmativas escrevendo G se corresponde às expedições guarda-costas e C se corresponde às expedições colonizadoras. Era comandada por Martim Afonso de Souza. Esse daí é quem? É o Expedição Colonizadora, certo? Seu objetivo era destruir feitorias e fortes construídos pelos franceses. Esse objetivo era de quem? Era das expedições guardas-costa. Eram comandadas por Cristóvão Jacques. Também é o quê? Quem comandou foi as expedições comandadas por Cristóvão Jacques foram as expedições guarda-costas. Patrulhavam o litoral também a expedição guarda-costas. Seu objetivo era dar início à ocupação portuguesa no território da colônia. Essa daí, início da colonização, é o quê? A expedição colonizadora. Trouxe sementes, animais domésticos e instrumentos de trabalho. Também foi a expedição colonizadora, certo? Seu objetivo era expulsar os franceses que haviam invadido as terras brasileiras. Essa daí é o quê? É o objetivo das expedições guarda-costas. Prendeu 3 naus francesas carregadas de pau-brasil. Também foi a expedição guarda-costas. É isso, certo? Continuando, temos a seguinte questão. De acordo com o texto, sabemos que os portugueses faziam contatos nas costas, negociando com os indígenas a extração do pau-brasil. Comente se esse negócio era honesto, essa negociação era honesta e de que forma os portugueses se prevaleciam dos indígenas para obter tal produto. Então, gente, vocês vão comentar. Era honesto? Realmente eles trabalhavam, faziam todo esse processo, esse comércio honestamente? Eles ganhavam em cima dos indígenas? É isso que vocês vão comentar aí, certo? Nona. Agora é com você. Procure informações sobre como aconteceram as expedições e como foi tratada a população nativa do país. Então, vocês vão fazer essa pesquisa e vão responder e vão copiar aí o que vocês encontraram, certo? Próxima. Observe a imagem e escreva a resposta de cada uma das perguntas apresentadas. Aí está a imagem, certo? Aí, o que é possível ser visto? O que é que vocês enxergam nessa imagem, certo? O que é que vocês estão vendo nessa imagem? Vocês vão copiar aí. Quais são os sons que alguém que está neste local pode ouvir? O que é que eles podem? Quem está aí pode ouvir que tipo de som? O que é que eles vão estar ouvindo aí, certo? Que sentimento essa obra provoca em vocês? Ao ver essa obra, o que é que vocês sentem? Beleza? Isso que cada questão está querendo, certo? Então, continuando, vamos para a próxima. Então, agora a gente vai iniciar o quê? O estudo sobre as capitanias hereditárias, certo? Então, vamos lá.
Um dos objetivos das expedições comandadas por Martim Afonso de Souza era dar início o quê? À ocupação portuguesa no território da colônia. Então, já que só pela ocupação é que Portugal poderia garantir a posse do território das terras descobertas. Então, o que foi que Martim Afonso de Souza fez? Ele fundou a primeira vila brasileira, que foi a Vila de São Vicente. Aí a gente tem aí nessa primeira imagem a fundação de São Vicente, que é a primeira vila do Brasil, essa obra aí é de Benedito Calixto, certo? E nessa segunda aí a gente tem a Gruta do Franciscano de Benedito Calixto, ilustrado por quem? Por Frei Pedro Palácios, que é o fundador do Convento da Penha, que foi erguido em 1558, certo? Aí, continuando, a gente tem o quê? Que Martim Afonso, ele trouxe em suas expedições as primeiras mudas de canas-de-açúcar e um especialista na fabricação de açúcar para iniciar o quê? A produção açucareira na colônia, certo? Então, alguns engenhos de açúcar foram fundados ao longo do litoral. O primeiro deles foi o engenho do governador. Então, com isso, Portugal pretendia explorar o quê? A colônia, fazendo dela uma grande exportadora de açúcar, pois esse produto ele era muito valorizado na Europa. E ele conseguiu. Quando retornou a Portugal, Martim Afonso levou importantes informações para o rei sobre a terra brasileira. Então, D. João III, em 1534, decidiu que adotar o regime de capitanias hereditárias. O que é esse regime? Ele dividiu o Brasil em 15 lotes e doou esses 12 e doou a 12 donatários, escolhidos entre pessoas importantes, que poderiam ser militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras e de explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Então, com a divisão das terras, o rei fez uma colonização para os nobres, que exploravam a terra com os próprios recursos, certo? As capitanias hereditárias eram basicamente a divisão do território da colônia em 15 faixas de terras que deveriam passar de pai para filho. A divisão ela foi proposta pelo rei mesmo sem conhecer o território, sua geografia ou as riquezas nelas existentes. Então, essas faixas elas foram distribuídas para nobres, chamados de quê? De capitães donatários, que quisessem e tivessem dinheiro e interesse para investir em sua ocupação. Aí a gente vai conhecer as capitanias. Olha. Maranhão, João de Barros e Álvares de Cunha, o segundo quintão. Maranhão foi Fernando Alves de Andrade. A capitania de Ceará foi Antônio Cardoso de Barros. Rio Grande foi dada a João de Barros e Aires da Cunha, primeiro quintão. Itamaracá foi dada a Pedro Lopes de Souza, terceiro quinhão. Pernambuco, a Duarte Coelho. Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus, a Jorge de Figueiredo Correia. Pero de Campos, a Tourinho. Porto Seguro, a Pero de Campos Tourinho. Espírito Santo, a Vasco Fernandes Coutinho. A de São Tomé foi a Pero Góes. A de São Vicente, a Martim Afonso de Souza, segundo quinhão. A de Santo Amaro, a Pero Lopes de Souza, primeiro quinhão. A de São Vicente, a Martim Afonso de Souza, primeiro quinhão. E a de Santana, a Pero Lopes de Souza, segundo quinhão. Eram capitanias hereditárias. Maranhão, Ceará, Itamaracá, Pernambuco, Rio Grande, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Essas eram as capitanias hereditárias, certo? Então lá, o capitão donatário, ele tinha o quê? A liberdade para dividir sua faixa de terra em lotes menores chamados de sesmarias, que eram terrenos abandonados ou incultos que os reis de Portugal cediam para novos povoadores, e distribuí-los conforme lhes conviesse. Então, podia nomear autoridades, recolher impostos para Portugal, fundar vilas e capturar escravos e negociar indígenas. Algumas dessas capitanias tiveram por algum tempo destaque econômico, mas, por motivos de conflitos com os indígenas ou pela má administração, vieram a definhar.
Outras, contudo, tiveram desenvolvimento significativo, como a capitania de Rio Grande e a capitania de Ilhéus. As capitanias de Pernambuco foram doadas a Duarte Coelho, que investiu em cana-de-açúcar e tinha uma administração mais sólida e um clima favorável. E a de São Vicente, doada a Martim Afonso de Souza, que obtiveram maior destaque durante anos. Entretanto, a vida na colônia ainda era muito difícil, então não havia transporte, a construção de engenhos de açúcar era muito cara, não existia nenhum tipo de comunicação, não havia remédios ou alimentos, além dos constantes ataques dos indígenas para retomar suas terras que haviam sido invadidas. Analisando os fatos, a gente tem a seguinte trajetória das capitanias hereditárias. Primeiro, nas capitanias não existia acordo nem aliança. De norte a sul, repetia-se a cena de portugueses cercados por indígenas, casas destruídas, plantações incendiadas e donatários mortos. Segundo, foi rápida a derrota dos portugueses que não se acertaram com os indígenas. Terceiro, a quantidade de recursos para gerir tão grandes pedaços de terra era enorme e a maioria dos donatários não possuía. Muitos sequer vieram para o Brasil. Quarto, os ataques dos indígenas, que muitas vezes tornavam-se amigos dos franceses e holandeses, aliando-se a eles pela troca de objetos, essa prática se chamava o quê? Escambo. Quinto, a capitania de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, prosperaram devido a acordos com a população nativa e a cultura de cana-de-açúcar, sendo detentoras dos primeiros engenhos do Brasil. E por último, a gente teve o quê? Que no final da década de 1540, estava claro que a colonização não seria fácil, por isso o governo português resolveu mudar o seu método. Então, depois que Portugal deu início à ocupação das terras da colônia, a lavoura de cana-de-açúcar se desenvolveu bastante. Além de terem sido construídos vários engenhos, o grande desenvolvimento das lavouras fez com que os senhores de engenho precisassem de mão de obra para o trabalho. Então, para resolver o problema, Portugal decretou as guerras justas, que eram guerras contra as tribos indígenas inimigas autorizadas pela coroa portuguesa por meio de leis. Os vencidos nessa guerra se tornavam escravos. Assim, os senhores de engenho estavam autorizados a escravizar os indígenas e poderiam obrigá-los a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. A escravidão indígena não avançou, forçando os escravistas a buscarem alternativas de mão de obra. Mas não foi fácil para os escravistas substituírem a mão de obra indígena pelas dos negros recém-chegados da África. Houve muita resistência por parte dos africanos, apesar de muitos deles já conhecerem a escravidão antes da opressão europeia. Então aconteceram muitas revoltas e fugas para os quilombos. Eles não eram submissos às ordens dos senhores e nos seus encontros nas senzalas mantinham bem vivas suas tradições culturais e religiosas. Porém, contudo, foram eles que, juntamente com alguns indígenas, tornaram-se a principal mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, certo? Agora vamos iniciar outras questões, vamos responder outras questões, certo? Vamos iniciar aí, ó, a primeira questão. Ligue corretamente cada donatário à sua capitania. Duarte Coelho, ele ficou com a capitania de Pernambuco, certo? Pero de Góis, ele ficou com a capitania de São Tomé. Pero Lopes de Souza ficou com a capitania de Itamaracá. E Vasco Fernandes Coutinho ficou com a capitania de Espírito Santo, certo? Na segunda. Quem Dom João III o selecionou para a doação de terras? Pinte os círculos com as respostas corretas. Foram os escravos que o Dom João III escolheu? Não, né? Os fidalgos? Sim. Os alfaiates? Os militares? Administradores de colônia? Sim, também. Próxima questão. Aí.
Em relação às capitanias, o que significava caráter vitalício? Caráter vitalício significa o quê? Significava que passava de pai para filho, ou seja, por isso que recebia o nome de hereditárias, certo? Próxima questão, olha. Use as palavras do quadro abaixo para completar o texto a seguir. Dom João III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, em 15 lotes de terras, que eram chamados de capitanias hereditárias. Somente duas prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, por causa de quem? Da cana-de-açúcar. Aí tá a resposta, certo, gente? Quinta questão. Circule de vermelho os motivos que não permitiram a prosperidade das capitanias hereditárias. O que foi que não permitiu? Foi o quê? A falta de recursos, certo? Não havia donatários para cuidar das terras? Claro que sim, cada terra tinha seu donatário. As capitanias tinham grandes extensões de terra? Não, eram pequenos lotes, lembram? Eram 15 grandes pequenos lotes. Ataques frequentes dos indígenas e dos outros povos europeus, isso. Os ataques indígenas e dos outros povos europeus também contribuíram para a não prosperidade das capitanias hereditárias, certo? Completa as informações a seguir. Rei que o regime de capitanias hereditárias foi Dom João III, certo? Quantidade de capitanias hereditárias foram quantas? Foram 15. Como se chamava a pessoa que era favorecida com capitanias? Eram chamados de donatários, certo? Cargos ou títulos das pessoas importantes escolhidas para serem os donatários das capitanias hereditárias. Eram quem? Eram os militares, os fidalgos, os funcionários da administração colonial, certo? Beleza até aí? Vamos para a próxima. Organize as letras e descubra o nome das duas capitanias que prosperaram, que foram quem? Quem foram as capitanias que prosperaram? Foram a capitania de Pernambuco e a de São Vicente, certo? Então, meus amores, o assunto de hoje é esse, então por hoje é só. Aí vocês dêem uma olhadinha aí no Classroom, a atividade do dia, e na agenda também, está na agenda que está lá no grupo do WhatsApp, certo? Qualquer dúvida pode perguntar à tia, que estaria à disposição, e um super beijo e bons estudos, certo?